De volta com o programa Viver é Melhor na Boa Vontade TV. Todos os dias a gente fala sobre saúde e qualidade de vida. E com certeza você se preocupa em manter o corpo sempre saudável, a mente sempre equilibrada e o seu espírito sempre iluminado, para realmente conseguir ter uma vida mais saudável todos os dias. Não adianta cuidar só de uma parte da vida, nós somos um todo e precisamos nos cuidar dessa forma, equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E aqui no Viver é Melhor nós falamos sempre sobre esta abordagem completa de saúde, contando com a sua audiência, muito bem-vinda, e com a sua participação. Hoje nós estamos entendendo o que muda no nosso organismo, em especial nos nossos sentidos, com o envelhecimento. Tudo muda? Será? Nós estamos falando sobre isso com a doutora Idriane Irikawa, geriatra, e nós vamos agora falar sobre o tato. Tato. Com o avanço da idade, há uma redução da sensibilidade da pele à dor. Diferenças entre quente e frio também ficam difíceis de serem identificadas, aumentando o risco de lesões por queimaduras. É preciso estar atento a essa redução de sensibilidade, porque a gente imagina que os acidentes podem ser mais comuns nessa fase. Exatamente. Então, nós temos uma diminuição da sensibilidade à dor, né, e também uma diminuição, aliás, um aumento da latência para o cérebro entender que a dor está chegando lá. Ou seja, você coloca a mão numa chapa quente, né, e logo você já retira. E às vezes no idoso, essa dificuldade, há uma dificuldade, essa reação é mais lenta de você retirar a mão de uma chapa quente, por exemplo. E isso acaba levando muito a queimaduras, né? Então, muitas vezes até no banho, você vai ligar a água do chuveiro e vem uma água quente, mas às vezes o idoso pode não perceber e gerar muitas queimaduras também. Então não é só nas mãos que isso acontece, é no corpo todo? No corpo todo, exatamente. Existe essa perda de sensibilidade geral, né? A sensibilidade a gente vai adquirindo, é um aprendizado desde a infância ou o nosso organismo ele já nasce sabendo fazer esse tipo de identificação? A criança ela vai começando a aprender a diferenciar os objetos. Então, é que nem aquela criança de 3 meses, 2, 3 meses, que começa a pegar no objeto e levar à sua boca, né? Então, a gente acaba aprendendo o que é dor, né? Então, às vezes você não sabe que uma mordida pode doer e vai lá e coloca a mão, às vezes, na boca de um animal que pode te morder, né? Então, existe esse aprendizado da sensibilidade do tato, a dor, a pressão, né? No nosso cérebro, a via da pressão chega mais rápido do que a via da dor, né? Então, muitas vezes a pessoa tem alguma dor e acaba comprimindo o local e tem uma sensação de melhora, né? De alívio, né? Então, esse sistema vai se desenvolvendo ao longo da vida. E ele vai se perdendo a partir de uma idade? Ele também vai se perdendo, né? Então, com o envelhecimento, a gente tem essas perdas estruturais, né? Então, a gente tem uma alteração da camada da pele, então da gordura da pele, da hidratação, uma alteração na estrutura do colágeno, né? E tudo isso leva a você ter uma pele mais frágil e com uma sensibilidade diferenciada. É preciso ficar atento, porque se você percebe que está perdendo a sensibilidade, tem que ter mais cuidado nessa situação de risco, principalmente na cozinha, exatamente, na hora de passar roupa, na hora de tomar banho, quando está falando de coisas quentes. Exato. Mas congelado também pode ter alguma complicação? Pode, porque nós temos uma perda, uma redução da diferenciação do quente e frio, né? Então, mesmo com uma temperatura mais baixa, né, a gente pode ter essa dificuldade de reconhecimento e até queimaduras por gelo também. Como é que a gente deve lidar com isso no caso de pessoas que têm diabetes? São pessoas que acabam perdendo a sensibilidade nos pés e nas mãos por conta da própria doença. Exato. Ela fica com uma situação mais delicada? É uma situação muito mais delicada, porque além da perda habitual com a idade do envelhecimento saudável, o diabético ele tem a neuropatia diabética, né? Então, muitas vezes, a perda de sensibilidade deles é muito maior, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar naqueles pacientes que perdem o pé, que perdem a perna, né? Porque acaba formando uma lesão, né? Então, você tem uma ferida que pode se transformar em algo muito maior e a pessoa não percebe, porque ela não tem dor, né? Muitas vezes o diabético não enxerga, então ele não vê que no pé está com uma ferida, está com uma lesão.
né? Então, olha só quantos sentidos são afetados aí no paciente diabético, né? Então, mais cuidado ele precisa ter. E quando ocorre uma lesão ou uma queimadura, é mais difícil também de recuperar? No caso do diabetes, sim, porque ele tem uma dificuldade de cicatrização, da vascularização, e isso acaba dificultando qualquer convalescência do corpo. A senhora falou sobre a perda do colágeno, e a gente lembra logo nos dias atuais sobre os suplementos que a gente encontra, inclusive de colágeno. Esses suplementos ao longo da vida poderiam diminuir essa perda, então, do tato, a perda do tônus muscular? Não temos nada comprovado com relação a isso, né? Mas o que é importante com relação ao tato? Mantermos uma pele hidratada. Os hidratantes diários mesmo. Isso, os hidratantes diários. Algumas pessoas têm a pele mais ressecada, então precisam daqueles hidratantes um pouco mais sofisticados, derivados de ureia, né? Então, e manter a pele hidratada é muito bom. Outro fator importante é usar protetor solar, né? Evitar os raios ultravioletas na pele, né? Porque isso também envelhece a pele mais rapidamente. Peço licença, doutora Adriana, porque nos aproximamos agora do momento ecumênico de preces. Nós vamos continuar falando sobre saúde e qualidade de vida e agora, principalmente, afinal, saúde é fortalecer também o nosso coração, a nossa alma, para diante das dificuldades nós sabemos como reagir. É o que nós vamos aprender agora nessa história que nós vamos acompanhar. Dentro da série Jesus ressuscitou e nós com ele estamos acompanhando mensagens, lições de pessoas que passaram por grandes desafios, mas não se entregaram, continuaram lutando, fazendo a sua parte. É o que nós vamos ver mais uma vez nessa história. Série Semana Santa Jesus Vive. Jesus ressuscitou e nós com ele. Hoje nós vamos conhecer mais uma história de fé realizante. Nós vamos conversar com o senhor José Macedo. Ele reside na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Seu José, Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. Para o senhor, o que é ressuscitar com Jesus? O que é ressuscitar com Jesus é viver nos ensinamentos de Jesus, é viver o Evangelho de Jesus. Isso é, para mim, realmente estar vivendo ressuscitar com Jesus. Problemas na vida todo mundo tem, e eu não sou diferente. Mas hoje eu consigo amenizar certos tipos de coisas que vêm me acontecendo, porque através das pregações de hora em hora, e através também das pregações da igreja, do Evangelho, tem me feito compreender melhor o que é viver em família, e está sendo uma coisa muito boa na minha vida. Realmente, eu tenho analisado, e se eu não tivesse conhecido da forma que eu conheço hoje a LBV, eu estaria vivendo bem pior. Para a gente poder encerrar a homenagem do senhor nesta Semana Santa Jesus Vive ao nosso Divino Mestre vivo. Eu agradeço a Jesus que a gente consiga melhorar espiritualmente, crescendo espiritualmente, e pedindo, agradecendo por tudo e pedindo por todos os nossos irmãos, não só do nosso país, como de todo mundo, né? E agradecer por tudo realmente que tem acontecido na minha vida. Muito obrigada pela participação do senhor e por compartilhar com a gente essa história de vitória na vida do Senhor. Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. Nós conversamos com o senhor José Macedo, de Santa Luzia, Minas Gerais, trazendo o seu testemunho do poder da fé realizante. E você pode fazer o mesmo, contar a sua história aqui, dentro desta grande série, Semana Santa, Jesus Vive. Jesus ressuscitou e nós com ele.
O exemplo de Jesus serve de inspiração para todos nós, mesmo aqueles que não seguem uma tradição religiosa, que têm como Jesus a sua referência, podem encontrar nessa lição de doação e, acima de tudo, de superação, o exemplo de vida, de convivência em sociedade, de amor à família. Diante de qualquer dificuldade, nós podemos fazer o mesmo. Nós não devemos nos entregar. Por amor às pessoas, devemos lutar ainda mais. E com certeza nós teremos benefícios com isso, na nossa saúde, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional. O nosso esforço nunca será em vão, mas para isso nós não podemos perder as oportunidades. Nós devemos sempre renovar o nosso coração nesse caminho de aproveitamento, de trabalho e de esperança acima de tudo. E se você em alguns momentos acha que não vai dar certo ou não sabe a quem recorrer para conseguir encontrar essa força, nós vamos agora ao momento de tranquilidade, de meditação, de prece e de fortalecimento por consequência. Nós vamos preparando o ambiente para a corrente ecumênica de orações aqui no Viver Melhor com o Evangelho de Jesus. A mensagem que nós encontramos hoje está registrada no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos de 22 a 26. O Cristo fala sobre o poder da fé. Jesus disse aos seus discípulos: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na prece, crede que havereis de receber, e vos será concedido por Deus. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, os perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, tampouco o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Fica aqui para a nossa reflexão. Será que nós temos tamanha fé de que nós diremos a um problema, a uma dificuldade, que ela saia da nossa vida e nós conseguiremos realmente alcançar esse objetivo? Nós aprendemos que a fé realizante é aquela que acredita em Deus, que nos leva a orar, a suplicar com todo o nosso coração, mas que nos lembra sempre que nós não devemos esperar que os milagres aconteçam, milagres entre aspas, se nós não fizermos a nossa parte. E foi o que Jesus registrou também logo no encerramento, na sequência desta passagem. Quando nós fazemos prece, pedimos aquilo que nós precisamos para a nossa vida, nós devemos também perdoar as pessoas que estão ao nosso lado, para que nós consigamos ser perdoados. Erros todos têm, dificuldades todo mundo enfrenta. Nós não estamos preparados para julgar as pessoas. O importante é que o perdão, a misericórdia, a fraternidade sejam sempre o ponto de partida dos nossos relacionamentos. E assim nós estaremos preparados também para chegar diante de uma dificuldade e trabalhar para que ela saia do nosso caminho, contar com o amparo divino, porque fizemos primeiro a nossa parte. Nós vamos pedir a Deus então que nos ajude, nesse momento ecumênico de preces, a ter mais sabedoria, mais força para conseguir perdoar as pessoas, deixar de lado um conflito familiar, perdoar a si mesmo. Muitas vezes é mais difícil esquecer um erro que nós cometemos, uma falha que nós tivemos, do que até as pessoas que estão ao nosso lado. E isso é fundamental para que consigamos renovar a nossa vida, ressurgir de dentro dessa dificuldade. Vamos fazer então a nossa prece. Aproveite para colocar o seu copo com água ao lado da televisão, para que nesse momento de oração, de meditação, a água, que já é fundamental para a saúde do corpo, receba também as bênçãos divinas, os fluidos cósmicos que mantêm a saúde da nossa alma sempre equilibrada. Mantenha a nossa ligação com o Pai Celestial. Vamos tranquilizando o nosso coração, a nossa alma. Vamos todos juntos orar. Vamos falar com Deus.